Oi, gente, voltei. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que, na minha opinião, é extremamente importante, que merece um lugar de destaque. Eu já mencionei ele aqui no canal em alguns vídeos de lista, mas eu decidi gravar um vídeo específico sobre ele, conversar com vocês um pouquinho sobre essa história. Eu estou falando de A Viagem de Silka, mas essa história não começa aqui. Esse livro, ele é resultado de uma breve menção que foi feita aqui, em Um Tatuador de Auschwitz. Imagine um ambiente de caos, terror, tortura, pressão psicológica, medo, pânico constante, injustiça, degradação física, moral. Só que no meio dessa narrativa, lá ele vai contar para a autora, em meio às suas memórias, que em um determinado momento, um dia, no campo de concentração, ele notou que em meio a centenas de cabeças raspadas naquele lugar, tinha uma jovem mulher que teve o privilégio de manter seus longos cabelos negros, intocados. Isso chamou muito a atenção dele, mas essa menção será muito rápida, muito breve. O foco da história é o romance, a sobrevivência, a superação. O fio de esperança desses dois, o Lali e a Gita, e a autora vai deixar esse ponto despercebido na história, mas os leitores não se darão por satisfeitos e eles vão enviar inúmeros, centenas de milhares de e-mails para a editora e para a autora, a Hater, porque eles querem saber quem é Silka, por que ela tem o privilégio de manter seus longos cabelos negros. E ela vai trazer para nós os detalhes dessa história. Silka tem apenas 16 anos quando é enviada para Auschwitz-Birkenau. Seus longos cabelos negros, que chamam a atenção de todos, de igual forma chamarão a atenção de nada mais, nada menos que o comandante do campo de concentração em Auschwitz. Ele vai observar, ele vai notar a beleza de Silka, seus longos cabelos negros cascateando pelas suas costas, e imediatamente ela será reservada, colocada em um lugar à parte. Ele dá ordem a seus soldados, a seus homens, a todos os seus subordinados, que ela seja separada, reservada, que seus cabelos sejam intocados, sejam preservados. Nesse mesmo dia, Silka será estuprada e transformada em escrava sexual desse comandante e de quem mais quiser se aproveitar dela. É uma narrativa de dor, injustiça. Em alguns momentos eu confesso para vocês que eu precisei parar essa leitura, eu precisei pausar um pouco esse livro, fechar, colocar ele de lado, respirar, porque não existe um jeito de você ler a narrativa, de você entrar nessa história e não se colocar na pele de Silka. Injustiça, dor, perda, solidão, abandono, indiferença, porque ele vai se aproveitar dela, ele vai permitir que outros homens, outros comandantes, outros homens de patente poderosa dentro do campo se aproveitem da Silka, mas tudo isso com muito desprezo, com muita indiferença, porque eles odeiam os judeus. A intenção ali é aumentar o nível de dor, é aumentar o nível de degradação física, moral, emocional. A intenção ali é colocar as pessoas sob um nível de terror intenso, altíssimo. Mas Silka vai se mostrar aqui muito corajosa. Imagine que essa menina, apesar de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor, ela será capaz de se adaptar a esse ambiente. E porque ela é muito inteligente, não por profissão, ela vai aprender o ofício e se transformará, se tornará enfermeira. Durante a noite, ela é escrava. Durante o dia, ela ajuda os médicos daquele campo de concentração a trazer um pouco de alento à dor que aqueles prisioneiros estão vivendo ali. Porque apesar de nós estarmos falando de um campo de concentração de trabalhos forçados e extermínio, o foco dos nazistas aqui é manter os seus prisioneiros vivos o mais tempo possível para que eles possam sofrer
para que eles possam ser torturados, para que eles possam ser humilhados, degradados. Então é claro que quando o prisioneiro começa a definhar e eles começam a perceber que esse prisioneiro vai definhar e vai perder a sua vida, é claro que eles têm ali uma ala médica preparada para, de alguma forma, trazer esses prisioneiros de volta à vida, à sanidade, à consciência, para que a sessão de tortura e sofrimento, degradação e humilhação continuem. Eles querem se aproveitar de seus prisioneiros da forma mais cruel possível durante o maior tempo possível. E Silka, apesar da sua dor, do seu sofrimento, ela consegue dar alento, dar carinho àquelas pessoas que estão ali. É incrível como a história dessa menina tem a nos ensinar. Porque às vezes quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, de dor, de injustiça, existe até uma frase que diz, eu não me lembro onde eu vi essa frase, mas que pessoas feridas ferem pessoas. A Silka é a comprovação viva de que nós temos a escolha do que nós vamos fazer com o que acontece conosco. É uma história de coragem, de amizade. Silka consegue ser amiga de Gita, a namorada de Lali, e de inúmeras outras meninas que vão ser mencionadas aqui e aqui nesse livro. E em 1945, quando ela pensa que tudo acabou, porque as forças aliadas avançam, conseguem vencer o exército de Hitler e dominar os campos de concentração, e aí Silka pensa, o meu sofrimento acabou. Só que quando os soldados chegam ao campo e percebem que Silka está corada e tem o privilégio de manter seus longos cabelos negros, eles vão acusar Silka de prostituição, de espionagem e colaboração direta ao exército de Hitler. E vão enviá-la para um dos gulags russos. Tratava-se de campos de concentração onde os detentos eram punidos com trabalhos forçados, torturas físicas e psicológicas. Os gulags existiam desde o Império Russo, porém, a partir da ascensão da Revolução Russa em 1917, o sistema de campos foi ampliado para as regiões mais remotas do país. Os gulags tiveram seu auge no governo de Stalin entre 1929 e 1953 e entraram em declínio logo após a morte do ditador soviético, mas só foram oficialmente abolidos no governo de Gorbachev na década de 80. Calcula-se que existiam entre 450 a 470 campos de concentração. Não há estatísticas precisas, mas calcula-se que 18 milhões de pessoas teriam passado por estes campos. O número de mortos é mais complicado de se precisar, pois muitos eram liberados faltando 2 ou 3 dias para falecer. Assim, estudiosos acreditam que de 2 a 3 milhões de seres humanos possam ter sido mortos de inanição, tortura e execuções. Depois de tudo que ela passou em Auschwitz-Birkenau, de 1942 a 1945, ela será enviada como criminosa, prostituta, espiã e colaboradora do exército alemão para um gulag russo. Permanecerá lá de 1945 a 1955 e aí sim, por um milagre, Silka receberá sua liberdade. O final é surpreendente. Eu aconselho muito a você a ler O Tatuador de Auschwitz, A Viagem de Silka e o mais novo lançamento da autora Três Irmãs. Nós temos aqui a Cibi, de 19 anos, a Magda, de 17 e a Lívia, de apenas 15. São 3 irmãs que prometeram ao pai nunca se separar, mas elas serão enviadas para o campo de concentração em Auschwitz. E elas decidem fazer mais uma promessa, a de sobreviver. Sua luta pela vida as levará do inferno de Auschwitz-Birkenau
a uma marcha da morte pela Europa devastada pela guerra e eventualmente para casa, na Eslováquia, agora sob as mãos fortes e repressoras de um governo comunista. Determinadas a começar de novo, as três irmãs embarcam, então, em uma viagem de redenção em busca de uma nova vida recém-criada pela pátria dos judeus, Israel. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aqui a minha indicação dessas 3 leituras. Eu já estou ansiosíssima para ler As Três Irmãs. Conta pra mim aqui nos comentários se você já leu O Tatuador de Auschwitz ou A Viagem de Silka, ou se você também está ansioso, ansiosa para ler mais essa obra-prima da Heather, Três Irmãs. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!